partir de 2026, uma das maiores marcas de futebol aí do mundo, de patrocínio esportivo, a Nike, deverá entrar com força aqui no futebol brasileiro novamente. Após alguns anos aí longe dos clubes aqui no Brasil, somente patrocinando o Corinthians, a Nike deverá investir pesado a partir da temporada de 2026 e 3 clubes estariam com negociações muito avançadas com a empresa norte-americana. E um deles, inclusive, já teria fechado o acordo com a Nike. Durante essa semana vem saindo muitas informações falando que o Grêmio pode trocar a Umbro por um novo fornecedor esportivo a partir de 2026. A tendência era que o Grêmio conseguisse um novo fornecedor em 2025. Porém, após sair notícias que a Nike pretende patrocinar clubes do sul do país e também do Nordeste, o Grêmio surgiu com uma grande possibilidade para a marca norte-americana patrocinar a partir de 2026. E há quem diga que o Grêmio já está fechando os detalhes aí para ter a Nike como novo fornecedor esportivo, né? Após muitos anos aí de contrato com a Umbro, uma parceria muito longa, uma das maiores da história do futebol brasileiro, o Grêmio chegou a um ponto de estar insatisfeito com a marca inglesa e deseja fazer uma troca de material esportivo. Mesmo com um contrato até o final de 2025 com a Umbro, o desejo do Grêmio seria encerrar já agora esse contrato. Porém, a situação com a Nike só deverá progredir em 2026, já que não terá tempo hábil para a confecção do enxoval do Grêmio para a temporada de 2025. Um outro clube que está muito perto também de ser patrocinado pela Nike, que há informações que já está fechado com a Nike, é o Vasco. O Vasco passa por um processo semelhante ao do Grêmio. O contrato com a Capa, atual fornecedora do clube, se encerraria agora no final de 2024. Porém, o Vasco estendeu esse contrato inicialmente até maio para ver se conseguia achar um novo fornecedor esportivo no mercado. Só que as informações confirmam que o Vasco conseguiu fechar com a Nike, mas não para 2025, e sim para 2026. E com isso, casa com a notícia que o Vasco confirmou a extensão de contrato até o final de 2025 com a Capa. Após a saída da Capa, a Nike assumirá o clube do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, a Nike podendo chegar aí tanto ao Grêmio e tanto ao Vasco. A situação com o Vasco estaria em estágio mais avançado do que a do Grêmio propriamente. O Grêmio aí são mais especulações do que confirmações, mas do Vasco é praticamente certeza que a Nike será a patrocinadora do clube a partir de 2026. Certeza mesmo, 100% aí de confirmação é o patrocínio com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fechou com a Nike, muito insatisfeito com a Adidas. O Atlético Mineiro não vai renovar o seu contrato com a marca alemã e já fechou esse contrato com a Nike a partir de 2026. Vale ressaltar que o Atlético Mineiro sempre teve aí alguns uniformes produzidos pela sua torcida, né, o manto da massa, porém com a Adidas essa situação não aconteceu. Isso também pode ter causado uma certa rusga entre a diretoria do Atlético com a marca alemã, mas anteriormente o que tudo indicava era que a Adidas iria sair do maior rival do Atlético, o Cruzeiro, já que depois aí de fazer posts bem polêmicos envolvendo as duas equipes, o Cruzeiro estaria cogitando trocar a Adidas. Só que o Clube Mineiro acabou surpreendendo todo mundo no início de novembro, anunciou a renovação até 2030 com a Adidas. Certamente isso não deve ter pegado nada bem lá no Galo, que por sua vez deve ter negociado com a Nike a troca de fornecedor esportivo e a Nike será patrocinadora do Galo em 2026, cara. Esses 3 clubes podem investir Nike em 2026, certeza mesmo é o Galo, quase certeza, praticamente mais de 90%. O Vasco e o Grêmio está em estágio aí de especulações. Possivelmente pode ser que avance algum tipo de negociação em breve, já que é um desejo da marca norte-americana patrocinar algum clube no sul do país. E o clube no Nordeste a gente não faz ideia qual será o desejo da Nike, né? Fato é de que hoje o clube mais consolidado é o Fortaleza, né? Que está atualmente com a Volt, assim também como o Vitória, que voltou aí a Sul-Americana, está tentando voltar a se firmar mais na Série A, nesse ano já fez um bom campeonato brasileiro, poderia também ser uma possibilidade para a Nike patrocinar o Vitória. Outros times que subiram de divisão, acho que são chances mais remotas, como o Sport Recife, tem contrato com a Umbro, e também o Ceará, eu acho que são 2 possibilidades bem remotas da Nike patrocinar esses 2 clubes. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas tem o Bahia já está fechado com a Puma e será a nova patrocinadora aí do clube baiano em 2025. Esses são os prováveis clubes aí que a Nike poderá patrocinar em breve, em 2026, como a gente falou. Vale ressaltar que recentemente a seleção brasileira anunciou a extensão do vínculo com a Nike até 2038, mesmo com diversas contestações aí do não agrado da nova camisa da seleção brasileira, né, que não agradou quase nenhum torcedor brasileiro. Mas mesmo assim, a Nike esteve muito perto de sair da seleção. Se falou bastante sobre a Adidas, mas o Brasil acabou renovando esse contrato com a Nike, o que faz mais lógica
para rivalizar com a Adidas, que é parceira de muitos anos lá da Argentina. E só para fechar essa parte, Nike, muito possivelmente, a empresa deve fazer algo semelhante com o que fez lá em 2014, quando ampliou bastante seu portfólio de clubes aqui no Brasil, patrocinando clubes como Bahia, como Coritiba, como Santos, Internacional e também com o próprio Corinthians, que já era parceiro da marca já há algum tempo, né? Além do Corinthians, que ainda segue com a Nike como parceira, os dois últimos clubes aqui na Série A que foram patrocinados pela Nike foram o Red Bull Bragantino e o Internacional. Esses dois times foram os últimos parceiros com a Nike e agora a Nike deseja voltar com tudo no Brasileirão. Deixa nos comentários o que você acha dessa volta aí com tudo da Nike para patrocinar o Vasco, o Grêmio, Atlético Mineiro. Confesso que esses modelos aí de camisas produzidas nas redes sociais, cara, eu gostei muito, cara. Essas do Grêmio ficaram absurdas. A do Vasco certamente vai ficar muito semelhante com essa aqui do Olímpia, né, cara? O Olímpia fazendo aí uma homenagem ao Vascão. Deixa nos comentários aí qual pra você vai ficar mais bonito. Bom, cara, agora é aquele momento aí que eu peço pra você deixar aquele likezão aí no canal, se inscrever aí se você não tá inscrito, pra ajudar a gente a chegar a 30 mil inscritos aqui no YouTube, cara. Muito obrigado aí a galera que tá dando voto de confiança, tá acompanhando aqui o nosso canal. Ativa o sininho das notificações, porque agora a gente tá voltando com esse canal aqui para trazer sempre informações do mercado da bola, informações como essa aí que você viu da Nike, podendo patrocinar vários clubes aqui no Brasil e entre várias coisas aí ao redor do mundo para você não perder nada. Se inscreve aí pro nosso canal, continuar crescendo a cada dia. Tamo junto. Bom, pessoal, o Palmeiras não deverá renovar o contrato aí de empréstimo com o atacante Lázaro, que pertence ao Almeria da Espanha. Existia uma cláusula para pagar cerca de 3 milhões de reais pela renovação do empréstimo até julho de 2025, mas a diretoria do Palmeiras decidiu por não renovar esse contrato e o jogador está de saída do Verdão. Mas nem tudo são saídas lá no Palmeiras. O clube também tem interesse em contratação de jogadores e o nome do Coelho surge aí como o primeiro nome especulado para 2025. Após o rebaixamento do Atlético Paranaense, o clube estaria pedindo cerca de 25 milhões e 700 mil reais para negociar o atacante argentino e o Palmeiras surge como um dos interessados. Além do mais, o técnico Abel Ferreira deixou muito claro que é necessário o Palmeiras reforçar sua equipe para a temporada de 2025 se quiser competir aí com os rivais que têm mais dinheiro, como o caso do Botafogo, por exemplo. O Fluminense negocia a contratação do zagueiro Igor Rabelo, que está fora dos planos do Atlético Mineiro para 2025. De acordo com a Rádio Itatiaia, o jogador pode reforçar o clube carioca, que se livrou do rebaixamento aí ao vencer o Palmeiras na última rodada. Rebaixado para a segunda divisão, o Atlético Paranaense deve fazer um limpa no seu elenco. Uma barca deverá começar lá no Furacão. E um dos primeiros nomes a deixar o Atlético deve ser o Thiago Heleno, jogador desperta interesse do América Mineiro, do Sport Recife. Esses dois clubes fizeram sondagens pelo zagueiro para que ele seja contratado em 2025. O Sport aí subiu de divisão. Pode ser um bom caminho para o Thiago Heleno. Além do Thiago Heleno, quem também não vai ficar no Atlético Paranaense é o volante Gabriel. O jogador não terá o seu contrato renovado, o jogador que está emprestado pelo Internacional até o final dessa temporada e o jogador deverá voltar ao Colorado em 2025. O Atlético Paranaense também concluiu aí a negociação com o Cruzeiro pela venda aí do volante Christian. O clube mineiro pagará cerca de 17 milhões de reais pelo jogador que fez parte aí do elenco que acabou caindo de divisão, mas é um dos bons valores do Atlético Paranaense e ele será reforço da Raposa. Falar em Cruzeiro, ontem o clube oficializou a saída de 5 jogadores para a próxima temporada. A gente até falou de 3 aqui no nosso canal. A saída do Ramiro, Rafa Silva e Wesley Gasolina. E outros 2 nomes integram essa barca no Cruzeiro. O goleiro Gabriel Grando, que pertence ao Grêmio, voltará por empréstimo. E também o atacante argentino Barreal, que voltará ao Cincinnati dos Estados Unidos, clube que detém os seus direitos. Também o torcedor cruzeirense foi pego de surpresa com o fico do Diniz, né, cara? Depois de ser praticamente confirmada a demissão do treinador, né, a Rádio Itatiaia confirmou que ele não seria mais técnico do Cruzeiro, porém, o clube voltou atrás e manteve o Diniz no cargo e ele faz parte do planejamento do Cruzeiro para 2025, ele que chegou a ser especulado lá no Vasco. Já no rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro tem negociação avançada para fechar o retorno do técnico Cuca. Essa pode ser a 4ª passagem do treinador pelo Clube Mineiro. O Cuca que despertou interesse do Santos e de outros clubes aqui no Brasil, mas o seu provável destino deverá ser o Galo. Lá no Bahia, o zagueiro Cuesta se despediu do clube. O zagueiro não terá o seu contrato renovado e aos 36 anos
ficará livre no mercado. Deixe nos comentários se você gostaria de ver o Cuesta no seu time. E o rival do Bahia, o Vitória, anunciou oficialmente a renovação de contrato com o Thiago Carpino, treinador que fez uma belíssima campanha com o Vitória, levando o clube baiano de volta à Sul-Americana em 2025, renovou seu contrato até o final do ano que vem e vai permanecer no Leão em busca de sonhos mais altos. Essa é a filosofia lá do Vitória para o próximo ano. E além dessa renovação com o Thiago Carpino, o clube também busca reforço para reforçar sua equipe em 2025. O Vitória sinaliza o interesse em contratar o volante Jadson do Juventude, mas o clube gaúcho só aceita vendê-lo pelo valor da multa. Os valores não foram divulgados, mas o volante de 31 anos foi um dos destaques do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro e o Vitória terá que abrir os cofres aí para contratar esse volante para a próxima temporada. O Grêmio e 2 clubes de São Paulo estariam tentando fechar a contratação do atacante Lucas Ronier. O ponta de 20 anos também desperta interesse do futebol europeu. O jogador foi um dos poucos destaques do Coritiba na Série B desse ano e o Coxa projeta fazer desse jogador a maior venda da história do clube. Até agora a maior transação foi a do Igor Paixão, que foi para o Feyenoord da Holanda por 41,5 milhões de reais. E por falar em Grêmio, outro clube anunciou a saída do técnico Renato Gaúcho, que não é mais treinador do Grêmio, não teve seu contrato renovado e o Pedro Caixinha surge como uma grande possibilidade para assumir o Grêmio. Estaria bem encaminhada a negociação desse treinador, ele que tinha conversas avançadas com o Vasco, também foi especulado no Santos e no Atlético Mineiro, porém ele optou pelo projeto do Grêmio, foi convencido aí, já que o Grêmio tem um grande projeto para conquistar a Sul-Americana no ano que vem e o Pedro Caixinha seria peça fundamental nesse projeto. E o português deverá ser novo técnico do Grêmio. Sua vez, o Renato Gaúcho, que agora está livre no mercado, tem seu nome especulado no Vasco e também no Santos. Pode ser que um desses 2 clubes seja aí a nova casa do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho que já teve muitas passagens pelo Vasco, pouca gente se lembra, mas ele treinou o Vasco em 2005, voltou para o Vasco em 2006, depois voltou de novo em 2008, ano que o Vasco acabou sendo rebaixado pela primeira vez na sua história, mas ele fez bons trabalhos nos anos iniciais do Vasco. Em 2005 conseguiu bons resultados, tendo Romário como artilheiro do Campeonato Brasileiro naquele ano. Em 2006 o Vasco bateu na trave para ir para a Libertadores de 2007, foi vice-campeão da Copa do Brasil, fez até uma boa campanha com um elenco bem mediano que o Vasco tinha, né? Mas depois em 2008 foi tudo por água abaixo com o rebaixamento do clube. Desde então, ele nunca mais voltou para o Vasco. Um fato curioso é que o Renato Gaúcho, em 2008, foi treinador do atual presidente do Vasco, Pedrinho, que estava no Vasco, estava no elenco do Vasco naquele ano que o Vasco foi rebaixado, e também de 2 jogadores do atual elenco, Felipe Coutinho e também Alex Teixeira. Esses 3 personagens já trabalharam com o Renato Gaúcho no Vasco, e pode ser, quem sabe, se o Vasco demonstrar interesse, avance nas negociações e o Renato Gaúcho possa, quem sabe, ser o técnico do Cruz Maltina. E por falar em Vasco, de acordo com o Globoesporte.com, o clube tem interesse na contratação do atacante Joaquim Lavega, que está atualmente no River Plate do Uruguai. A diretoria já fez contato com os empresários do jogador para dar início às negociações. O jovem uruguaio de 19 anos é visto como uma grande oportunidade de mercado, porque chegaria de graça ao Vasco. O ponta esquerdo está em fim de contrato com a equipe uruguaia e isso facilitaria mais ainda a vida do Vasco para contratá-lo. O Lavega atua tanto como ponta esquerda como segundo atacante, posições que o Vasco procura no mercado para reforçar o seu elenco. Pelo Campeonato Uruguaio, foram 35 partidas disputadas, anotando 11 gols e 4 assistências. O jogador é considerado um destaque do torneio uruguaio. Você, com certeza o Vasco tem a disputa de outros clubes aí, mas a princípio estaria na frente nas negociações. Deixe nos comentários, e torcedor vascaíno, torcedor santista, se você gostaria de ver o Renato Gaúcho no seu time. E você, torcedor vascaíno, o que você acha desse uruguaio de 19 anos podendo pintar na colina? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis.